Glória a Deus. Oremos. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nosso Senhor, louvamos, agradecemos pelo santo nome, por nossas vidas, meu Deus querido. O dia que o Senhor nos concedeu é a oportunidade de estarmos caminhando sobre a face dessa terra, ainda com saúde, ainda, ó Deus querido, com força e vigor, ainda, ó Deus querido, com as provisões necessárias para nos mantermos em boas condições, melhor do que muitos outros desafortunados na face dessa terra. A honra, a glória, o louvor seja dada a Ti nessa noite. Que possamos crescer na palavra, no conhecimento, chegarmos mais perto de Ti e que nossa vida venha ter um significado maior. A partir de agora, nessa noite, Teu Espírito se mova entre nós, limpando, purificando, santificando as nossas vidas. Que a palavra seja guardada em nossos corações e nos alegre em tempos de dificuldade, nas adversidades. Lembrarmos que somos Seus filhos, escolhidos, chamados, ó Deus querido, entre tantos que se perdem, rumo às cadeias eternas, rumo, ó Deus, à perdição e ao inferno. Nós te agradecemos, porque o Senhor nos escolheu. Nós não escolhemos a Ti, meu Deus, mas pelo Teu infinito amor, nos tirou do lamaçal do pecado, para a honra e glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus, nosso Deus. Amém? Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. A paz do Senhor esteja sobre todos nós. E quem trouxe, está com a Bíblia, abra por favor em Romanos 14, no verso 23, para você poder assentar-se e meditar na palavra. Romanos 14, capítulo 14 de Romanos, verso 23. Por que deste versículo? Por que desta palavra? Não me parece de muito fácil compreensão só ele isolado. Quantas vezes eu li esse versículo e não consegui entender o porquê? Mas o Senhor falou comigo essa semana e eu quero dividir com vocês. Romanos 14, 23 diz assim: todavia, aquele que tem dúvida é condenado se comer, pois se não come com fé, e tudo o que não provém da fé é pecado. A parte C do versículo é a que me interessa. Eu vou explicar o verso, capítulo 14, o contexto, mas a parte C do versículo, o finalzinho, a última frase, o versículo é dividido em 3 partes. Aquele que tem dúvida é condenado, é a parte A, pois quem não come com fé é a parte B. E a parte C diz assim: e tudo que não provém de fé é pecado. Tudo que não provém da fé, isso é pecado. Mas como assim, irmão Edson? O que não é de fé é pecado. O que é isso? O que significa esta parte do versículo? Então, quero compartilhar essa do versículo. Amém? Amém. Essa semana eu passava por dilema. Pensar a respeito da vida. Douglas, Gislaine, esposa, João. Qual é o significado da nossa vida? Por que tantas pessoas melhores do que nós, se vão, Deus o recolhe? Ou então porque pessoas em situações simples, tudo bem aí? Só dá um recado para as crianças ficarem aqui dentro, não ficar indo e vindo para fora na chuva. Eu não sei no banheiro. Então vá no banheiro e volte. Posso continuar? Eu vou pedir de vir aqui, pode. Obrigado. Por que da minha vidinha medíocre, Israel?
Por quê? Qual o significado da nossa vida? Porque quando eu estava no mundo era simples, é fácil. Você vive para sentir fortes emoções. Você trabalha para poder comprar suas coisas, para chegar em casa e descansar e comer o melhor alimento, a melhor carne, o melhor refrigerante. Você tem o melhor celular, o melhor videogame, um carro decente. É simples. Quando vivia no mundo não tinha isso. Era fácil compreender, não tinha crise nenhuma. Você acorda e fala, a vida é minha, eu faço o que eu quero dela, né? Se eu bebo a minha cachaça e dane-se o resto. Se eu uso as minhas drogas, é com o meu dinheiro. Se eu não estou roubando, não tem problema nenhum. Se eu vou e volto, ninguém tem nada a ver com isso. A vida é minha, eu cuido. Mas por que da nossa vida em si, depois que Cristo nos chamou no meio de tantas pessoas melhores, por que escolher logo eu? Por que disso? E passou, e foi, falei, deixa quieto isso. Vou tentar entender. E ontem, mais uma sexta-feira, eu indo para Peniel, e de novo, por que subir nessa bicicleta aí? E se aventurar no monte de subida e descida, que eu sei que vai me deixar arrebentado no dia seguinte. Por que ir na Peniel? Por que ir para lá? É para ir lá levar uma palavra para os irmãos. Amém. Mas podia ser melhor que isso. Não dá para melhorar isso? É para melhorar a saúde, mentalmente, o fôlego. Beleza. Mas parece egoísta ainda. Ainda me parece egoísta. Me parece egoísmo. Eu lembrei de um versículo que diz assim: portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E esse versículo me veio em mente exatamente quando eu orava. Eu falei, já que eu não sei porquê, eu vou na Peniel, eu vou para o básico, eu vou para os fundamentos da vida cristã, eu vou orar. Falei, Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade de poder ir na Peniel. Que teu nome seja glorificado e exaltado nessas coisas. Então, a resposta me veio. Por que destas coisas? Se não é para glorificar e exaltar o reino de Cristo Jesus, o nosso Deus que nos chamou. O contexto de Romanos é o seguinte. Eu também pensava nessas coisas esta semana. Pinheirinho de Natal. Foi essa mensagem que eu levei na Peniel lá. Só que eu não tinha lido o capítulo inteiro. O apóstolo Paulo usa os 2 capítulos para explicar a guerra que estava tendo dentro da igreja de Roma. É por isso que ele escreve Romanos 14 e 15. Ele escreve para botar ordem na igreja, porque haviam 2 grupos. Haviam 2 grupos brigando dentro da igreja. Então ele vem e escreve Romanos 14 e 15. A guerra era a seguinte: haviam judeus convertidos, haviam que ainda comiam carne de porco, que ainda guardavam as datas festivas, que ainda guardavam o sábado. E havia outro grupo, o grupo que agora, conforme a gente leu no primeiro verso aqui do capítulo 14, que só comia legumes. Esses não comiam mais carne de porco, se converteram ao cristianismo, entenderam que poderiam comer de tudo. O grupo A, vou chamar de grupo A, entenderam que poderiam comer carne de porco ou não, que eles poderiam guardar as datas festivas ou não, que eles poderiam guardar o sábado ou não. O outro grupo, não, eles continuavam não comendo carne de porco, continuaram guardando as datas festivas, continuaram guardando o sábado,
E os próprios Gálatas ainda continuavam se circuncidando. Houve uma transição da antiga aliança, do Antigo Testamento, com a vinda de Cristo. E essa transição foi complicada. O apóstolo Paulo vem com esses 2 capítulos para ajudar a nós a entender. E isso acontece nos nossos dias hoje, nas nossas igrejas. Há o grupo A e o grupo B. Um grupo que pode crer, que pode quase de tudo, e o outro grupo extremista, que diz que não pode nada. Exemplos: Pinheirinho de Natal, presépio. Exemplo, no nosso dia a dia, vamos trazer para nós. É pecado Pinheirinho de Natal? É pecado? A Bíblia fala alguma coisa? Fala de presépio? É pecado? Não é pecado. Vamos mais além. Ceia de Ano Novo. Vou fazer uma ceia no Ano Novo. É pecado? Não é pecado? Ir em festa junina. Eu vou lá na festa junina, né? Vou lá, participo das brincadeiras e volto. Não como nada. Não vou entrar na questão de comida. Tá? É pecado ir na festa junina? Não é pecado? Transfusão de sangue. É pecado? Não é pecado. Doação de órgãos, transplante, cremação de corpos. É ou não é, Paulo? Como é que fica? E agora? Como é que ficam essas questões? Facebook, televisão, cinema, PlayStation 3. filme, jogos de videogame, músicas, né? Seculares, não estou dizendo mundana, eu separo o louvor do gospel também. Eu não gosto do gospel, não gosto. Questões pessoais. E aí havia essa guerra na igreja. Os 2 grupos. No verso 1, ele diz assim, a recomendação do apóstolo Paulo. Deixa eu explicar essas coisas aqui primeiro. Tem uma palavra que os estoicos, um grupo religioso antigo, eles criam na ciência, no estudo. Eles usaram essa palavra pela primeira vez, que chama-se adiáfora. Adiáfora é uma coisa que não tem forma. Ela não é proibido. E também não é proibido. É uma coisa que é proibido? Não, não é proibido. Não é proibido? Não. É pecado? Pinheirinho de Natal? Não é pecado? Eles chamam de adiáfora. É exatamente isso do capítulo 14 que o apóstolo Paulo explica em Romanos 14. Mas tem um porquê. Tem um porquê, ele explica. E vai voltar no início da mensagem. Vai voltar do porquê da nossa vida. O porquê da nossa vida. O porquê da nossa vida. Então o contexto é este. O tema é este, mas não é a conclusão da mensagem. Então ele diz assim: aceitai o que é fraco na fé. Então ele diz que há 2 grupos dentro da igreja. Mas ele diz para os mais fortes, os mais antigos, os mais trabalhados. E nós sabemos que a nossa vida com Cristo, ela é ascendente e ela vai crescendo e nós vamos amadurecendo. Pelo menos tem que ser assim. Coisas bestas assim, eu creio que nós vamos deixando ao longo do tempo. Questõezinhas. Noutra versão ele diz assim, assuntos controversos. Ele diz acerca de assuntos controversos. Então a igreja ficava brigando por causa disso. Sobre assuntos controversos. Eles estavam tão preocupados em descobrir se podia ou não podia, coisa que não estava nas escrituras, e acabavam tendo contendas dentro da igreja. Esse é o contexto da igreja de Romanos. Aqui. Então a recomendação dele diz assim,
aceitai o que é fraco na fé, sem a preocupação de debater assuntos controversos. Então, se você tem entendimento, aceite o fraco na fé. Um crê que pode comer de tudo, que é o grupo mais maduro. Um crê que pode comer de tudo, e o outro cuja fé é fraca. Ele chama o outro grupo de fracos na fé. Então nós temos dois grupos, os fortes na fé e os fracos, cuja fé é fraca, come somente legumes. Beleza? O verso 1 e o 14. Então agora nós temos um grupo forte, os que vieram do judaísmo e que, se entrar hoje aqui na nossa igreja, não terá problema nenhum. Digamos que entre um judeu aqui hoje e fale assim: olha, irmão, eu vou guardar o sábado, eu vou guardar as datas festivas do judaísmo, eu vou não vou comer carne de porco. Não vou comer carne de porco. Nós vamos obrigá-lo a fazer essas coisas? Não. A Bíblia diz para nós aceitar ele, porque ele é fraco na fé. Aceitamos. Aquele que come de tudo não deve menosprezar ou julgar o que não come. E quem não come de tudo não deve condenar o que come, pois Deus o aceitou. O que só come legumes, ele come para a glória de Deus. O que consegue comer de tudo, come carne de porco ou não come, vai em futebol na Copa ou não vai, ele pode, ele já é maduro na fé. Nada o condena, pois ele faz essas coisas para a glória de Deus. E como ele pode fazer isso para a glória de Deus? O apóstolo Paulo continua dizendo. Então ele separa aqui, né? Ele diz que aquele que é mais forte na fé, não fique... Não, vou voltar, vou pegar do mais fraco. O que é fraco na fé, não fique apontando o dedo para o que é forte, dizendo: ó, você está comendo carne de porco. Você é um... Do que o Oswaldo me chamou esses dias? Brincando e deu gargalhada, mas eles fazem isso na Peniel direto. Ele chamou... Daí, teacher, seu desviado. Foi desviado que ele falou. Falei, só se for desviado do inferno, porque era esse caminho que eu estava seguindo. Ele é isso mesmo, teacher. Falei, então não nos julgue, né? Não julgue. E era isso que estava acontecendo exatamente na igreja. Óbvio que o Oswaldo estava brincando, mas poderia ser uma verdade. Poderia ser outra pessoa. Aquele que não come carne de porco apontava para aquele que comia e dizia assim: ó, você é um desviado. Aquele que comia de tudo ficava menosprezando, dizendo: ó, você é fraco na fé. Você ainda é muito fraco. E ele continua o capítulo, e eu vou explicar a ele, que os mais fortes na fé não podem induzir, quando ele diz induzir o outro a pecar. Exemplo, bebida alcoólica. É um exemplo excelente para nós hoje em dia. É um exemplo excelente. A bebida alcoólica, a Bíblia condena tomar álcool, bebida alcoólica, alguma coisa assim. Os pastores já limitam, cortam tudo e diz que não. Na Peniel eu faço o mesmo com eles lá, com a minha vida eu faço assim. Não, não pode. Mas a Bíblia não condena. Ela condena e adverte, proíbe veementemente a embriaguez, tudo que nos tira a consciência, tudo que nos tira o julgamento, o senso de julgar. Então algumas pessoas conseguem tomar o álcool uma vez na semana. Há pessoas assim, você conhece. Por isso que eu digo que é um bom exemplo. E por que o crente não deve beber bebida alcoólica? Por causa do fraco na fé. Pois se eu que consigo beber, o que não é o meu caso, eu vou me pôr do outro lado então.
Não, eu sou forte na fé. Vou ficar desse lado. Digamos que eu conseguisse, né? Digamos que eu conseguisse tomar alguma coisa alcoólica. Você da esposa, então. A esposa não tem problema. Ela, é um bom exemplo. Ela consegue se manter sóbria tomando bebida alcoólica. Mas onde é o erro e o pecado que eu peço para eles, para o João, por exemplo, não trazer aquelas garrafas de safadão e pôr na geladeira, ou cerveja? Porque aquilo, para mim, é uma fraqueza. Então, nesse quesito, nessa parte, a admissão da minha parte é importante. Eu sou forte em inúmeras questões. Nossa, eu venço muitas questões. Mas o álcool não. Então, se aquele que é forte na fé, e há crentes convertidos que tomam e conseguem beber, mas se ele bebendo me fizer tropeçar, se eu olhar ele bebendo e também cair, a culpa é dele. Deus vai cobrar dele por eu ter caído, por eu ter me embriagado. É isso que o apóstolo Paulo fala, que o forte na fé não deve ser pedra de tropeço para o fraco. E o fraco na fé não pode apontar para o forte e dizer que ele é um desviado. Então eu expliquei o contexto do capítulo 14 e o 15 e por que o apóstolo Paulo os escreveu. Por causa dessas discussões que haviam na igreja. Era isso que estava acontecendo na igreja. Então os mais fortes iam e voltavam, iam no cinema, jogavam seu futebol, andavam de bermuda, se fosse os dias de hoje, Tomava uma cerveja. tomava a cerveja dele. E os mais fracos na fé ficavam apontando, dizendo, você é um desviado. E a Bíblia não diz, não existe a palavra na Bíblia. A Bíblia diz que são assuntos controversos. E eu uso aquela palavra, adiáfora. É lícito. Não é proibido. Também não é liberado. Não é pecado. Mas também não glorifica a Deus. Eu vou seguir a leitura, tudo bem? Quem és tu que julga o servo alheio? Tá? O forte na fé. Quem é você que fica julgando o servo? Pois ele é servo de Deus, né? Deus nos chamou. É para o Senhor que ele está de pé ou cai, e permanecerá em pé, porquanto o Senhor é capaz de sustentar. Então Deus o sustenta. Essa pessoa, ele está falando forte na fé. É Deus que o sustenta da forma que ele é. Há quem considere, diz o verso 5, um dia mais sagrado do que o outro. Outra pessoa pode entender que todos os dias são iguais. Ele está falando dos dias festivos, os dias judaicos. É um dia comum, não significa nada. E para o outro não, é um dia sagrado. Ele vai fazer a sua adoração naquele dia. Cada um deve estar absolutamente convicto na sua mente. 6. Aquele que guarda um dia especial, para o Senhor assim o considera. Aquele que se alimenta de carne, o faz para o Senhor, pois dá graças a Deus. Isso aqui é importante. Pois dá graças a Deus. E aquele que se abstém, para o Senhor se priva e também dá graças a Deus. Então, o que come carne de porco, ele come para a glória de Deus. Fala, eu posso comer carne de porco, graças a Deus. Né? Uma bisteca, um bacon. Louvado seja o Senhor que fez o porco. Deus abençoa. Aquele que não come, fala, não, olha, eu não vou comer. É a minha maneira de ser. Eu quero agradar ao Senhor e assim eu faço. Eu não vou comer carne de porco. Amém, para o Senhor o faz. O outro põe na mesma bistecona e fala, Senhor meu Deus, meu Pai, obrigado por essa bisteca gigante. 7. Pururuca, crocante, um torresminho. É isso que ele está falando.
Porque nenhum de nós vive exclusivamente para si. Lembra do início que eu falei? Do viver a vida medíocre? A vida medíocre? Por que da minha vida medíocre? Medíocre significa pequena, tá? Para quem não lembra, é uma vida pequenininha. Uma vida fechadinha em si mesmo. Uma vidinha medíocre. A pessoa se fecha na sua vidinha, na sua bolinha, na sua gominha. Isso é uma vidinha medíocre quando eu falo. Eu me fechar em mim mesmo. Me fecho na minha vidinha, na minha bolinha aqui. E ó, aqui tá beleza. Essa é a minha vida. Medíocre, pequenininha. Não faço nada para o reino de Deus. Então é isso que eu pensava essa semana. Então ninguém vive ou morre para si. Nós vivemos ou morremos para Cristo Jesus. É por isso que Deus nos chamou. Se vivemos para o Senhor, 8. Acompanhe aí. E se morremos, também é para o Senhor. Sendo assim, quer vivamos, quer morremos, pertencemos ao Senhor. Somos dele. Porquanto, o 9, foi por este motivo que Cristo morreu e voltou a viver, para ser Senhor tanto de vivos ou de mortos. 10. Mas tu, por que julga teu irmão? Por que você julga o teu irmão? Ou tu igualmente, por que despreza o teu irmão? Pois todos compareceremos diante do tribunal de Deus. Todos nós vamos prestar conta das nossas vidas a quem? A quem? A Deus. A Deus. Não é a esposa que vai prestar conta para o marido. Não é o marido que vai prestar conta da sua vida. Na hora da morte. Um para o outro. Nós vamos prestar contas. Como seres, indivíduos, chamados. Prestaremos contas. Porque compareceremos diante do tribunal de Deus. 12. De modo que cada um de nós prestará contas de si mesmo a Deus. Então, se como carne ou se não como carne, é para a glória de Deus. Prestaremos contas disso ao nosso Senhor. Vamos ao 23. Ele vai continuar explicando, mas como é longo e eu não quero me enfadar, já que está explicado, né? Já expliquei, eu posso ir então para o 23. Eu posso ir para o verso 23. Quando ele diz que todo aquele... Deixa eu ver se tem um outro versículo mais bonito aqui. Papai, Fale. posso ler o versículo aí? Pode, no final você lê. Cadê a Bíblia? Está aqui, ela pega da mamãe. Você quer ler já? Não, deixa o papai depois, na hora certa. Tá. Não pegou foco. Né? Venha ler o 22 aqui. Vai lá, Lima. Tem que... aqui, ó. Agora sim, eu acho que você alcança. Reparou que eu baixei? Não. Ninguém reparou, só nós? Baixei, eu tirei 18 centímetros. Seja qual for... Devagar, calma lá. Devagar, pausado. Assim, vírgula. Assim. Assim, seja qual for tua doutrina a respeito destes assuntos, guardar com convicção entre ti mesmo e Deus. Bem-aventurado aquele que não se condena naquilo que é a prova. De novo isso aqui, ó. Vem aqui, vem aqui. Bem-aventurado. Aquele que não se condena naquilo que é a prova. Amém. Amém. O verso 22. Obrigado, filha. Deus abençoe. Então ele termina de explicar essas questões e diz assim, que é bem-aventurado
aquele que não se condena nessas questões, se ele não se condena em comer carne de porco, amém. Se o outro não se condena sobre bebida ou bebida, amém. Todavia, aquele que tem dúvida é condenado. Se tiver dúvida, eu tenho dúvida. Eu não sei se é pecado ou não é. Então está condenado. Entende? Consegue? Condenado por ter a dúvida ou condenado se fizer algo tendo dúvida? Se fizer tendo dúvida. Se fizer. Se você tiver dúvida Não faz. não faz. Isso. Exatamente. Tem que ter dúvida, você pode ter, né? Sempre. Isso é do ser humano. Você achou balinha de Cosme e Damião. A Bíblia diz assim que nós não podemos comer alimentos sacrificados a ídolos. Se eu sei que foi sacrificado a demônios, eu não o pego. Mas nós temos um costume aqui, eu não sei, quando eu era criança, a gente chamava muita bala em encruzilhada. Né? Comia, não sabia nada. Hoje eu tenho entendimento. É sacrifício a Cosme e Damião. Demônio. Então eu estou caminhando e encontro algumas balas no chão. Né? Não está num saravá. Não está num saravá. É de Cosme e Damião? Ai, meu Deus do céu, eu não sei. Olha, começa a passar mal. Aí eu não sei. Então é melhor não comer. Né? Se você não tem convicção, não tem fé suficiente, não, é de Cosme e Damião. Não come. Vai eu lá, é só ali. Achei uma barra, Senhor, meu Deus, purifica, santifica, amém, é meu, comigo. Não está no meio do saravá, né? É duvidoso, né? Está no meio da rua, é duvidoso. Não está numa macumba, não está dentro de um terreiro de umbanda. É apenas duvidoso. Mas eu tenho fé que o Senhor o purifica. Então, mando para dentro, demorou. Então, dessas questões que ele está falando aqui, assim, ó. E nessa tradução, ele diz assim, ó. Mas aquele que come, apesar de suas dúvidas, é o que a esposa disse. Aqui é a resposta, ó. Mas aquele que come, apesar de suas dúvidas, condena-se, porque não se guia pela convicção. Não é convicto ainda tem dúvidas. Falta convicção nesse crente. Tudo o que não procede da convicção, essa tradução aqui diz convicção. Outra diz fé. Fé. Se você não tem convicção, então é pecado. Eu vou dar um exemplo para os nossos dias. Para a vida prática nossa. E volta a questão lá de eu indo de bicicleta para PNL. E da nossa vida medíocre para a conclusão da mensagem. É a minha, né? Vou falar da minha, não a tua, não sei como é que é. Daí, um filho diz assim: pai, empresta o carro para eu sair com meus amigos? Ele: sim, filho. Mas primeiro vá lá e lave o carro. Lave o carro. Deixa o carro bem limpinho. Depois que você terminar de usar, lave-o novamente. Assim você vai com o carro limpo. E quando você o entregar, você entrega para mim, limpo também. Beleza? Aí esse filho, vou sair com meus amigos. Então ele se fecha na vida medíocre dele aqui, ó. O egoísmo. Note a diferença de uma vida para Deus. Eu já vou explicar da vida para Deus. Então ele pega, diz assim: mas eu vou sair com os... Filho, já lavou o carro? Daí ele vai lavar. Isso, tá aqui a chave. Ele vai lavar. Na prática é a mesma coisa. Ele vai lavar o carro antes de sair e depois ele vai lavar. A prática é a mesma. Porém, aqui há dois sentimentos. Um sentimento é esse: tem que lavar esse carro. Vou sair curtir com meus amigos, pedir amigo e tal. Está lá lavando, ele lavou o carro.
lavou e o pai dele não ficou sabendo da murmuração dele. O pai não ficou sabendo. Daí, falei pro coroa que eu tenho que deixar entregue limpo. Ele lavou o carro e entregou limpo, entregou para o pai dele. Na prática está limpo. Vejamos porque o apóstolo Paulo fala: portanto, quer comais ou quer bebais, fazei tudo para a glória de Deus. Quer ir na Peniel ou não vá para a glória de Deus. Você vai levar uma vida, faça isso para a glória de Deus. Aí ele pega e fala assim: pai, o carro é do meu pai, né? O cara é gente fina. Vou sair, vou passear com meus amigos, vai lá, ele lava o carro, tranquilo, agradecendo, sendo grato pelo pai que tem. O coração dele é agradecido, ele fala: obrigado, meu pai querido. Ali, consigo mesmo, só ele, com ele mesmo. Daí ele vai, passeia e tal, na volta ele lava. Pô, meu pai é um cara maneiro, vou deixar limpo, entregue, porque assim eu ganho ponto com ele da próxima vez que eu precisar. É a mesma coisa. Então, quando ele diz que a nossa vida ela tem que ser de convicção e fé, é isso. É isso daqui. Você acorda pela manhã e agradece ao Senhor pelo dia que Ele lhe concedeu. Você agradece pela saúde. A tua vida não é condenada por isso, pois você dá glória a Deus em tudo o que faz. Se você toma um café da manhã, você agradece a Deus pelo café. Se você vai para o trabalho, você agradece a Deus por ter o trabalho, agradece pelo carro, agradece pela família que deixou, agradece porque ainda está empregado, agradece pelo almoço, agradece porque está com saúde para trabalhar, agradece pela volta, você agradece pelo teu lar, agradece pelo teu chuveiro, agradece pela tua cozinha, agradece pelas tuas panelas, agradece pela tua cama, agradece pela tua esposa, agradece pelos teus filhos, agradece pela vida que o Senhor te deu. É isso daqui que o apóstolo Paulo está explicando a diferença entre ter uma vida de condenação e uma vida justa perante Deus, porque assim para o Deus você faz. Essa é a diferença. Tempos atrás, eu lembro que eu fui pego em um erro bem simples e ridículo assim. E era uma questão que não está na Bíblia. Exemplo, liga o som, liga o aparelho num volume alto, que chega a incomodar o vizinho, com raiva. Liga, eu estou com raiva. Liga o som num ponto que incomode o vizinho. Então isso é condenável. Estou em pecado perante Deus. Porque a questão é pessoal, é minha, sou eu e Deus. Mas vou eu e ligo, e com alegria lavo, limpo a casa, bato a vape. Faço-o para a glória de Deus. O outro vai olhar e vai me condenar ou não. Isso é uma questão pessoal dele. A Bíblia está tratando comigo. Uma questão pessoal minha. Se o outro é fraco, se o outro é forte, é problema dele. Ele vai prestar conta a Deus no tribunal. Mas eu vou prestar conta da minha vida a Deus. Certas coisas eu tenho convicção. São convicções. São coisas que eu acredito que não me levam, não me condenam, não vou ao inferno por causa disso. E há outras coisas mais bestas. Lata de cerveja sem álcool é besta. Vocês olham e falam, é besta, é ridículo. Suco de uva, eu vi lá na Peniel, 2 garrafas de suco de uva no quarto do obreiro. Não significa nada para 99,8% das pessoas. Eu olho aquilo para mim. É ridículo. Entendeu? É ridículo. Suco de uva daquele lá para mim. Nossa. Energético. Eu olho aquilo para mim assim, não cabe para mim. Mas eu não condeno, não julgo o outro, né? Eles são questões pessoais, Deus abençoe eles. Mas por que eles me condenam? Falei ontem na Peniel. Porque o pastor me chama, diz de caído, de outro que nem me chamou, de desviado. Essas coisas sempre vão acontecer.
Portanto, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, né? Eu não sei se é assim, ou se não é, não importa. Mas eu voltei para casa ontem, cheio de barro, feliz da vida. Voltei, falei, porque eu estava aí na Peniel e por que ir? Por que esse retardado vai sair e vai vir na chuva? Por que faz isso, esse doente? Se não é para glorificar o nome de Deus, se não é para exaltar ao Deus que eu sirvo, o Deus que me tirou do lamaçal do pecado, minha vida ter algum significado. Por que fez uma igreja? Por que faz isso? Por que não faz? Portanto, quer comais, quer bebais, fazei tudo, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. E como a Júlia disse, bem-aventurado a pessoa que não se condena naquilo em que ele aprova. Bem? São questões secundárias, são as questões que mais geram discussões do que soluções, mas a nossa vida é essa a conclusão da mensagem. Quando nós acordarmos, e essa é a minha bronca com as crianças, reclamando, sabe, o tempo, eu brinco bastante, pega no pé. Eu quero ter filhos gratos, que não murmurem, que louvem a Deus. Eles não têm compreensão ainda. Que reclama do feijão. Reclama do feijão, reclama do refri, reclama da pizza. Que tipo de seres humanos nós somos? Será que terá que passar por todas as provas que eu passei para daí ser um cidadão grato ao Senhor? Eu não quero isso para ninguém. Não desejo 10% que eu passei na vida de ninguém. O povo morreu no deserto porque não deram glória a Deus. Morreram todos porque não glorificavam, eles só murmuravam. A vida deles era reclamar. Era amaldiçoar, era maldizer, era uma boca o tempo todo reclamando da vida que Deus nos deu. Então a diferença para nós hoje é: que tipo de vida nós levamos? É para a glória de Deus ou não? Essa é a pergunta que eu faço para você individual. Analise-se como está a sua vida. Você tem sido grato o suficiente ou Deus tem que pesar a mão mais ainda, piorar nossas vidas, até nós reconhecermos que Ele é soberano e digno de toda a honra e toda a glória, e que se estamos com fôlego de vida ainda, isso é uma dádiva, é um presente que Ele tem nos concedido. Nossa vida pode ser melhor, depende só de nós. Amém, igreja? Amém. Oremos e agradecemos ao Senhor por até aqui Ele ter nos ajudado e nos levará a lugares melhores, uma vida mais excelente, porque assim nós cremos dia após dia, sendo gratos a Ele em tudo que nós fizermos, em tudo que nós colocarmos nossa mão para fazer, seja para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Oremos, Senhor Jesus. Louvamos, exaltamos o Teu santo nome, porque até aqui o Senhor nos ajudou. Portanto, se nós comemos, se nós bebemos, ou façamos qualquer outra coisa, o interesse nosso é agradar ao Senhor que nos chamou, que nos escolheu, ó Deus querido, como servos para a Tua obra e sermos, ó Deus querido, salvos por Ti, para a honra e glória do Teu santo nome, que possamos, dia após dia, sermos trabalhados e deixar esses pormenores para trás, até a estatura de varão, de varoa, homem e mulher de Deus, conforme os moldes que o Senhor tem nos preparado, para a honra e glória do Teu nome. Dai-nos uma semana abençoada, restante de noite abençoada. Se há alguém enfermo, que o Senhor, ó Deus querido, venha entrar com a providência, venha curar. Dá livramentos, ó Deus querido, nas nossas indas e vindas, para a honra e glória do Teu santo nome. Afasta o maligno de nós, nos cobre com o Teu sangue, nos protege, para a honra e glória do Teu santo nome, em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Em nome de Deus, o grande Pai, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo
esteja sempre com todos nós, para a glória do santo nome do nosso Senhor. Estamos dispensados, nos tocados, para a glória de Deus. Amém? Amém. Deus abençoe a igreja. Amém, Jesus. Amém, nós tudo. O universo chora, o sol se apagou. Ali estava morto o Salvador. Deus abençoe. Seu